vamos lá para essa aula que é muito importante, principalmente para você que está aí no seu cultivo. Estava um pouquinho longe, eu vim mais para frente, de repente eu vou mais para trás. Então vamos lá, pessoal, hoje a gente vai falar de poda e por que fazer a poda das suas plantas. Nós não estamos aqui nessa Sarracenes à toa, tá? Então você vai ver aí aqui várias folhas, né? Então vamos começar a nossa aula explicando primeiramente as ferramentas que se utiliza para poda, tá? Para fazer a poda das suas plantas, existem hoje 3 métodos muito legais, vai servir para todas elas na maioria das vezes, tá? Eu costumo utilizar essas 3 tesouras aqui e utilizo mesmo, e eu trouxe uma aqui, especificamente eu trouxe essa porque realmente eu uso ela assim. Uso quando eu não acho uma, eu vou lá e pego ela. Mas existem especificamente tesouras específicas para cada coisa. Essa daqui é a tesoura que você encontra na sua casa, normalmente, para fazer a poda das suas plantas. Você pode utilizar a tesoura da sua casa para cortar folhas, desde que ela esteja afiada. Você não vai utilizar aquela tesourinha de escola cega, tá? O grande problema de você cortar folhas com uma tesoura cega é o fato dela mastigar a folha. E aí você vai ter problema de maceramento lá, né? Vai macerar ali a parte, vai lesionar, e aí você pode acabar ocasionando a entrada de fungos e bactérias que podem acabar matando a sua planta. Mas dá para utilizar a tesoura de casa desde que ela tenha uma ponta fina, de preferência, tá? Essa ponta fina aqui, que é o diferencial, aí vocês estão vendo, ó, tá? Seria legal se ela tivesse essa ponta fina, mas dá para utilizar a tesoura de casa. A tesoura que eu mais uso, que é essa daqui, tá? É a tesoura de debastar, tá? De debastagem, né? Você utiliza ela para poda de folhas e pequenos ramos, tá? Ela é muito boa, prática, fácil, você compra ela muito fácil também pela internet. Até por isso que eu não concordo muito às vezes em usar essa, porque essa daqui é muito fácil de encontrar, você compra na internet por 25, 30 reais, eu acho, deve estar custando isso, até menos, tem alguns gardens aí. Ela é uma tesoura fácil, ela já é própria, ela tem uma pontinha bem fininha, olha só, dá pra ver a pontinha, bem fininha, e ela entra em qualquer lugar. Essa daqui é muito boa para podar sarracênias, dioneias, essa daqui também serve para podar sarracênias, dioneias, e nepentes, e heliânforas e outras coisas, mas essa daqui é uma tesoura própria para isso, tá? E por último, essa daqui, que é uma tesoura que eu acho muito perigosa mesmo. A outra de debastar eu já acho ela perigosa, mas essa tesoura daqui, vocês estão vendo, é uma tesoura que o pessoal chama de corte profissional, né? Vamos dizer assim, né? Ela vem com uma mola, ela é muito fácil, ó, ela é fácil de você trabalhar, ó. Para você fazer vários cortes. Essa daqui eu uso quando eu vou fazer debastagem geral. Quando eu vou fazer poda geral, eu utilizo ela porque ela me dá um serviço muito mais rápido, muito mais dinâmico. Eu não preciso ficar selecionando, então eu vou lá e vral, 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 e ela vai de uma vez. E ela é perigosa porque vocês estão vendo aqui a lâmina, olha o formato dessa lâmina. Dependendo da posição que você está segurando, que você vai indo, você não percebe e você pode acabar colocando o seu dedinho aqui no meio sem perceber, ó. E eu já fiz isso e vlau, e de uma vez, e o corte é feio porque ela é muito afiada. Mas ela também é uma tesoura que serve principalmente para fazer estacas de nepentes, para fazer poda de nepentes. Ela é muito boa, ela é muito rápida, então vale a pena. Essa tesoura também vale a pena, tá? Para sarracênia também vale, tá? Então, começando aí, essas 3 tesouras são muito importantes você ter, sim. Você pode ter a de casa, você pode ter a de debastar, mas principalmente seria legal se você tivesse pelo menos essas 2 tesouras aqui, que vão te garantir, nossa, que sol forte, né? Que vão te, graças a Deus, que vão te garantir aí um resultado muito bom, tá? E agora vamos lá, uma coisa muito importante, né? Por que fazer a poda? Principalmente quando nós estamos falando de plantas carnívoras, insetívoras, que são plantas que nas suas armadilhas, que são, em alguns casos, as armadilhas são as folhas da planta, em outros casos a folha da planta é a parte, né, mas continua sendo
o segmento da folha, né? A armadilha é uma coisa, a folha é outra, mas na maioria das vezes faz parte de tudo, tudo faz parte da mesma planta. No caso da sarracênia, a folha é a armadilha, né? Nesse caso aqui, por exemplo. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de insetos, tá? Dentro da planta. Esse é o primeiro passo. Por que fazer a poda? Primeiro que o acúmulo de insetos, e muito inseto ali, com o passar do tempo, folha seca, folha morta, inseto pra caramba aqui dentro, vai ocasionar fungos, que é normal na natureza ter fungos. Como assim normal? É normal. Existem os detritores lá, os decompositores, e esses são os responsáveis por decompor toda essa carga orgânica que vai sendo gerada dentro do vaso. Na natureza, da onde as sarracênias vieram, da onde as dioneias vieram ali, que vocês vão ver também daqui a pouco, da onde as nepeites vieram, é muito normal e tem sim alguns fatores lá que já fazem essa poda naturalmente. Por exemplo, eles têm um inverno rigorosíssimo. O gelo lá provavelmente o gelo faz esse papel de decompor aí, de tirar essa carga toda de cima da planta, e aí ela apodrece muito mais rápido, acaba morrendo muito mais rápido as folhas, e aí a própria natureza faz essa poda sozinho. Alguns insetos também acabam comendo. Olha que coisa, né? Que conveniente, né? Alguns bichos também acabam fazendo essa poda lá, acabam comendo as folhas. Então lá na natureza, da onde essas plantas vieram, é comum, essa poda já é feita naturalmente, pelo vento, pelo clima, por insetos, enfim. Então isso já ocorre na natureza, e o clima delas é favorável para isso, tá? Aqui a gente não tem esses decompositores, esses insetos, a gente não tem essa neve, né, essas baixas temperaturas que podem ajudar nisso, no caso das sarracênias, por exemplo, no caso das dioneias. Então a gente necessita fazer isso manualmente. Agora, em que beneficia fazer a poda das sarracênias? Nossa, eu vejo uma sarracênia como essa daqui, tão linda, tão vigorosa, né? Tão cheia de vida, tão cheia de graça, ela que passa 12 balanços do caminho do mar. Então você vê uma sarracênia dessa daqui, você fica imaginando, nossa, ela é tão bonita, por que eu tenho que podar uma planta dessa? Deixa ela aí, Rafa. Até as armadilhas secas, no caso dessa daqui, né, ó, que tem algumas armadilhas secas, até as armadilhas secas são bonitas. Deixa aí nessa planta, eu não ligo não. Então, gente, quando você deixa a armadilha seca na sua planta, além de ser esteticamente, visualmente feio, que é feio, você olhar num vaso, você vê um monte de folha morta, você fala, tá morrendo. Todo mundo que vem aqui, acha um vaso desse e às vezes vê uma folha dessa morrendo, fala, tá morrendo, né? A planta não tá ganhando nutrientes suficiente, não entende que ela na verdade está decompondo a folha, porque já chegou no ciclo final dela. Então o benefício de você fazer essa poda, primeiramente estético. Você vai eliminar toda a folha seca do vaso e você vai ter um resultado visualmente mais bonito, um vaso mais limpo, um vaso mais organizado, tá? Segundo passo, está sim relacionado à saúde da sua planta, porque você livrando ela de toda essa carga orgânica, né? De toda essa folha seca, resto de bicho, automaticamente quando você vai podar, você já viu o mato, né? Você pega a planta na mão para você fazer a poda, você não faz sem olhar. E aí você já vai ver o mato, você já vai limpar, né? Você acaba tendo um olhar mais clínico em cima da planta, então você não larga simplesmente aqui. Você fica mais atento a fungos, né? Então você acaba vendo se tem fungo, bactéria, se tem alguma coisa atacando a sua planta, se tem alguma planta invasora que talvez esteja prejudicando ela, como por exemplo essa daqui, que é uma praga. Então você acaba vendo isso quando você vai fazer a poda, tá? E outra, terceira e assim, muito importante, além de fazer parte do ciclo natural, essa poda, você poupa a planta de gastar energias com uma armadilha que já era, tá? Então quando eu venho aqui, ó, toda a planta possui um sistema circulatório que absorve a seiva radicularmente, né? As raízes fazem parte desse sistema, xilema, floema da planta, né? Xilema é a parte de dentro, responsável por levar a seiva, né? O floema é o responsável por trazer aí a solução, né? Enfim, do resultado de fotossíntese, enfim, tá?
Mas nós não vamos falar de xilema e floema hoje, tá? Então, faz parte do sistema circulatório da sua planta. Então, essa parte, quando você... Tudo isso aqui consome energia. Quando você faz... Retomando o raciocínio, tá? Que eu me perdi no xilema e floema, e você percebeu disso. Quando você faz a poda, quando você vem aqui, ó, e corta uma armadilha dessa, você está poupando a planta de gastar energia com uma armadilha que não vai trazer benefício nenhum mais para ela. Por que não vai trazer mais benefício nenhum? Você pode até cortar pela metade, ó, porque ainda tem bicho aqui, e aí talvez ela utilize isso daqui de alguma forma como nutriente para ela ganhar força. Você pode até cortar pela metade, ó, vem aqui, ó. Legal, né? Corta pela metade. Pode deixar aqui essa parte assim, tá? Mas quando você faz isso, você evita que uma armadilha dessa, que não serve para mais nada, não tem beleza nenhuma, não vai capturar mais inseto, você evita que ela consuma a energia da sua planta indevidamente. Então você faz a sua planta guardar mais energia. Então, galera, praticamente você guarda a energia da sua planta quando você faz essa poda. Essa poda é necessária, principalmente para sarracênias, para que você renove o ciclo da sua planta. Ou seja, você vai podar... Geralmente a sarracênia a gente faz o vral. A gente corta tudo, acaba tudo e deixa só a coroa. Por que a gente faz isso? Porque depois... E a gente faz isso no inverno, tá? Por que a gente faz isso? Porque na primavera vão vir armadilhas novas. E isso vai fazer com que a sua planta tenha espaço para poder se multiplicar mais, ter mais armadilhas e crescer mais forte na primavera. Então, fazer a poda das suas plantas, seja uma dioneia, seja uma sarracênia, seja uma nepenthes, é benéfico para as suas plantas. Visualmente, esteticamente falando, né? Fisiologicamente falando, a planta vai se sentir muito melhor e muito mais vigorosa para continuar o seu ciclo de vida, tá? No caso das sarracênias, a gente poda as armadilhas secas aqui e vai podando e deixa só as armadilhas que estão úteis, tá? Então essa é a maior importância, principalmente para as sarracênias. Sarracênias talvez das plantas que precisam ser podadas, necessariamente falando, são uma das plantas mais importantes para você fazer essa poda, principalmente no inverno, antes de chegar a primavera. É uma poda preventiva que a gente faz antes do inverno, cortando só as secas. Depois no inverno a gente corta todas as que secaram e depois na primavera ela volta com vigorosidade, toda cheia de vida, desse jeito aqui, por exemplo, olha só. Ela volta desse jeito aqui, ó, toda cheia de armadilhas, porque você fez a poda. Se você não tivesse feito a poda, essa planta não teria se desenvolvido desse jeito. Beleza, pessoal? Então essa é a importância de você fazer a poda da sua sarracênia, por exemplo, da sua dioneia. Dioneia é a mesma coisa, tá? E agora a gente vai mostrar um pouquinho das dioneias para vocês. Vocês viram das sarracênias a importância de cortar as sarracênias? Por quê? Porque ela vai se desenvolver mais, vai evitar fungo, vai evitar proliferação de cianobactérias, enfim, outras coisas, né? Esteticamente falando, é muito melhor, muito mais bonito, e você garante o desenvolvimento das suas plantas, né? Você garante aí a vigorosidade, você economiza a energia da sua planta, tirando aquela matéria orgânica que já não serve mais para nada, que ela já não vai mais reutilizar, que está só gastando espaço ali dentro, e você abre mais espaço para novas folhas. Isso faz com que a planta fique muito mais vigorosa. Beleza? Vamos agora dar uma olhadinha nas dioneias, depois a gente vai lá embaixo olhar as nepenthes, beleza? E aí eu vou falar um pouco mais porque é importante também fazer a poda das nepenthes. Vai! Bom, pessoal, para as dioneias a visão não é diferente a do fungo, tá? Aquela visão do... você tá vendo aí meu jardim de dioneias, tá? Eu vou dar uma baixadinha aqui mais para baixo para você ver melhor. Aí! Para a dioneia também a visão não é diferente, aquela visão do fungo, aquela visão do excesso de matéria orgânica, aquela visão do acúmulo de carga orgânica. Eu vou pegar a tesoura aqui para mostrar para vocês, espera aí. Então, não é diferente, então a dioneia necessita mesmo ter essa poda. Eu vou mostrar essa daqui com mais detalhe para vocês verem. Eu tenho uma aqui, essa planta daqui, por exemplo. Ela está com umas folhas bem pretas, né? E essas folhas pretas, com o passar do tempo, vai deixando o vaso esteticamente feio. Esse é o primeiro passo, vaso feio. E vai deixando também a abertura
para o acúmulo de carga orgânica e, consequentemente, de fungos. E isso também impede que as plantas cresçam. Então, com a tesoura de poda, de debastagem, que ela tem uma ponta bem fininha, é legal que você faça a remoção de todas as folhas pretas, até mesmo aquelas que estão secando, para que você livre o vaso e assim, olha aí como que fica diferente, você tenha mais retorno de desenvolvimento da planta, tá? Uma coisa que é interessante também você avaliar na Dionéia é um ponto que eu gosto de chamar de ponto de dormência e ponto de morrência. Como assim ponto de dormência? Se você tem, e nós vamos falar isso na próxima aula sobre dormência e também vamos falar sobre morrência, tá? Deixa eu sair da frente do sol, que eu acho que aí você consegue ver melhor. Se você tem um secamento da ponta para o meio, significa que a planta está bem, mas ela está reutilizando a armadilha. Se você tem um secamento do meio para a ponta, significa que a planta está mal e que ela está abortando as armadilhas. Vamos tirar essa daqui. Essa armadilha aqui não rolou, não. Vamos tirar ela, pronto. Tá? Então isso daqui eu vou ensinar para vocês na próxima aula. No caso da Dionéia, a poda vai muito mais além de você cortar as armadilhas aqui de fora. Porque às vezes você pode ter uma Dionéia assim, ó. Vamos pôr aqui mais pro lado. E aí você vai entender o que eu tô falando, porque eu vou te mostrar ela. Aqui a gente mostra mesmo. Eita, quase caiu. Quase que eu não consegui filmar aqui, mas vamos lá. Ok. Vocês estão vendo aí essa Dionéia? Essa Dionéia, ela tá vindo de uma dormência, né, vamos dizer assim, e ela tá com várias armadilhas mortas aqui em volta, e você pode reparar que ela tem várias brotações, ó. Tem uma brotação aqui, tem brotação aqui, vamos dar um zoom maior que você vai ver ainda melhor ainda. Pronto aí, ó. É uma planta que veio de dormência, e como é que eu sei que veio de dormência? Olha o tamanho da haste floral que estava aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma haste floral que eu cortei. Então, ó, armadilha, essa planta está se desenvolvendo agora, tá? Então, às vezes se faz necessário você fazer a poda, para quê? Novamente, para que você evite que a sua planta tenha o consumo exagerado de seiva e mantenha a concentração nas armadilhas novas, na reprodução de rizoma, tá? E às vezes isso se faz necessário. O que se faz necessário nisso? Você fazer a troca do substrato para um substrato mais adequado, né? Talvez para um substrato novo, você abrir, olhar para ver se as raízes estão precisando de poda também. E poda a raiz também, às vezes a gente tira excesso de carga morta, de carga orgânica que pode ocorrer dentro do seu vaso, e assim também a gente dá uma olhada para ver se não tem uma praga. Isso a gente faz todos os anos, geralmente antes da primavera, pouco antes da primavera, quando começa a diminuir a aumentar a temperatura e baixar aí a umidade do ar. Tá? Então essa aí é uma nota muito importante de poda. Agora, para vocês entenderem também por que dessa importância de fazer a poda nas Dionéias, né? Nas Dionéias não, agora nas plantas no geral, tá? A poda, eu não vou ensinar vocês a fazer a poda, né, disso aqui, mas apesar de vocês já terem visto, das sarracênias vocês já viram a poda nas aulas anteriores, você já aprendeu a fazer poda de sarracênia, e agora você também sabe que você tem que utilizar essa tesoura aqui especificamente para fazer a poda das sarracênias, tá? Agora a gente vai lá embaixo na estufa, onde eu vou finalizar mostrando para vocês porque é importante fazer a poda nas nepentes. Vai! Bom, agora a gente está aqui dentro da nossa estufa e eu vou mostrar para vocês o porquê é importante fazer a poda das nepentes, né? No caso das nepentes, as folhas secas são o que menos importa, apesar de esteticamente falando, nós estamos falando também de carga orgânica no vaso, e esteticamente falando isso é feio. Nós estamos falando principalmente da poda de nepentes por uma questão meio óbvia, chamado a lenhosidade. Como assim lenhosidade? Existe a estaca vegetativa, né? Que seria essa estaca aqui, essa ponteira, por exemplo. Isso aqui é uma parte vegetativa, tá? E aí, com o passar do tempo, a nepentes vai crescendo. E ela vai crescendo, e ela vai crescendo. E aí ela vai tendo essa parte aqui, ó, lenhosa. Isso daqui é um problema. Por quê?
Isso! É mais difícil de você fazer uma estaca e ela brotar do que isso aqui, ó. Do que a vegetativa. Aqui, por exemplo. Tá? Só para você entender, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, eu vou tirar do nosso tripé, tá? E aí vocês vão ver, porque agora eu vou gravar na mão mesmo, vai chacoalhar, vai tremer, mas se faz necessário pra gente ver, tá? Uma outra questão também que é importante fazer a poda dessas nepentes é porque ela cresce demais, ó. Cresce, e cresce, e cresce. Com o passar do tempo, a nepentes cresce e sem ter ponto de escora, ela não dá jarros. E pra que eu vou ter uma nepentes dentro da minha casa ou no meu cultivo que não dá jarros? Só pelo prazer de ter folhas, eu compraria uma folhosa. Eu não teria uma nepentes, por exemplo, essa daqui é uma Rileyana. Olha só, um jarrinho aqui, na outra ponta já não deu jarro. Deu um jarrinho ali, na outra ponta já não deu jarro. Ela tá enorme, grande. Poderia estar aproveitando essa planta para quê? Para fazer estaca, meu povo. Que vocês aprenderam a reprodução, né? Ah, mas eu não queria perder a minha planta, eu vou ficar cortando ela para sempre para ela ter. Então, você quer ter um vaso mais cheio? Corta isso daqui, ó. Corta aqui, planta tudo no mesmo vaso. Você vai ter ela cada vez mais cheia, cada vez mais vigorosa. Entendeu? Se você não quiser multiplicar, se você não quiser ter ela. Olha aquela lá, ó. Aquela lá tá com a poda em dia. E olha quanta armadilha ela tem, ó. Uma armadilha, 2 armadilhas, 3 armadilhas, tá? Olha as estacas lenhosas ali, ó, ali embaixo, tá vendo? Isso não brota, gente, é horrível. Às vezes brota, às vezes não brota. Para estaca de nepentes, isso é um problema. Então não é legal deixar ela ficar lenhosa. Deixar a planta crescer demais, você perde. Olha lá, ó. Outra estaca lenhosa lá, ó. A planta vai crescendo, ó. Conforme ela vai crescendo, a parte mais velha vai ficando lenhosa. Gente, essa parte, ela é muito difícil de você fazer pegar. É praticamente 80% de chance que não pega, tá? Então, por mais que você utilize enraizador, por mais que você utilize hormônio, por mais que você utilize, a melhor maneira de você fazer isso, olha aí quantas, é você utilizar a parte vegetativa da planta, uma estaca vegetal, tá? Vegetal, tá bom? E não uma estaca lenhosa, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui as minhas nepentes que eu costumo fazer poda. Porque são minhas matrizes de Rileyyanas, por exemplo, tá? Quando eu faço a poda da Riley, por exemplo, da estaca, da nepentes, eu podo aqui, deveria ter feito uma poda. Geralmente eu faço uma poda alta e uma poda baixa. A poda alta, que eu digo, eu só faço a decapitação. Lá, ó, tiro aqui e largo bem grande aqui. Porque eu tenho a intenção de pegar a próxima brotação. A poda baixa seria isso aqui, ó. Tá vendo? Fica bem baixo. E quando eu faço isso, quando eu faço essa poda aqui em cima, eu favoreço a multiplicação de mais mudas aqui embaixo. Ah, tá de brincadeira. Não, não tô não. Olha ali, ó. Olha aí. Olha quanta muda brotou. Tá vendo os tocos que eu cortei, ó? Toco, toco, toco ali. Tudo que eu cortei. Olha quanta brotação eu tive lateral. Consequentemente, olha aí, ó. Eu tenho um vaso mais cheio. Posso ter muito mais armadilhas. A planta vai crescer cada vez mais e, consequentemente, eu vou ter muito mais mudas disponíveis, porque eu vou fazer a multiplicação delas, olha lá. Olha quantos vasos, tá? Então, no caso da nepentes, que vocês já aprenderam a fazer estacas, obviamente já vão saber como fazer a poda, né? Esteticamente falando, você pode remover aí as folhas secas, né? Você vem aqui nesse caso, escolhe aí a folha. Ah, eu não achei essa bonita, tá manchada. Cortei, ó. Acabou. Hã? Ah, eu tenho uma nepentes aqui que tem folha seca. Cadê ela? Aqui, ó, folha seca. Olha aí, ó, folha seca. Olha que feio que fica isso. Eu não acho bonito folha seca. Vem aqui na folha seca, ó. Ó, 1, 2, 3 e... Cortei. Tira as folhas secas, tá? Mantenha os vasos limpos, organizados, olha aí, ó. Como é um lugar com folhas normais. Ó, e aqui algumas que já sofreram e que talvez a gente tenha que podar essas folhas. Seria interessante podar essas folhas que talvez estejam um pouco doentes, consequência de queimados do frio, né?
e outras cocitas mais. Então, pessoal, tá aí. Essa é a importância de você fazer a poda. Tanto nas nepentes, nas sarracênias. Nas sarracênias, para que a gente poda sarracênia? Sarracênia a gente poda para favorecer o desenvolvimento, evitar o fungo. Em todas as plantas é para evitar o fungo e o acúmulo de carga orgânica. Depois, primeiramente, consequentemente, a estética. Ninguém quer uma planta com folha seca. Terceiro, visando o desenvolvimento das plantas. Tanto para as nepentes como para as sarracênias. No caso das sarracênias, a gente poda, deixa só a coroa, vem mais armadilhas. Ela se desenvolve mais, ela concentra, ela não perde seiva com uma armadilha que não vai servir para nada. No caso das dioneias também. Isso vai evitar dar fungo e ela vai conseguir se multiplicar cada vez mais, tá? Pinguícula não tem muito isso não, porque a própria armadilha acaba secando e murchando e morrendo, tá? Então você não tem muito isso com pinguícula, tá? Drósera também não. Nem se preocupe em fazer poda de drósera porque ela se vira sozinha. Agora, sarracênia, nepentes e dioneia, você tem que tirar as folhas secas, você tem que limpar, manter o vaso organizado, tá bom? E no caso das nepentes, você evita isso daqui, ó, tá? Estaca lenhosa, você tem um aproveitamento muito maior da planta e favorece o quê? O desenvolvimento de estacas laterais, de brotações laterais, de crescimento da planta e, consequentemente, obviamente, você vai ter muito mais jarros. Que isso é o que importa quando você tem uma planta dessa, por exemplo. Olha essa daqui que linda. Foi feita a poda nela um tempo atrás e olha aí quanto essa planta cresceu. Olha, tem brotação aqui, tem brotação ali, tem ali, porque a gente poda ela sempre, porque ela é uma matriz, a gente retira dela. Olha essa graciliflora que a gente simplesmente foi enrolando ela aqui. Olha só que legal, e eventualmente a gente também corta. Também tem tantos jarros assim porque a gente faz a poda do jeito certo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Utiliza as tesouras certas para as situações certas. Para podar folhas é essa daqui. Aquela outra de mola é para você podar galhos. E a tesoura de casa é para você cortar a fita do cabelo da enteada da fulana. Mas não é para você utilizar com plantas. Mas se você não tiver nenhuma das duas, pode utilizar a tesoura de casa desde que ela tenha o quê? Ponta. E você tome cuidado para não se machucar. Tranquilo? Bom, pessoal, é isso aí. Tá aí a importância de você fazer poda. Mantenha seus vasos limpos, mantenha eles organizados, mantenha suas plantas bem desenvolvidas. Faça a poda na época certa, tá? De preferência entre o inverno e a primavera. Final do inverno, começo da primavera é uma época muito boa para você fazer a poda e assim as suas plantas vão se desenvolver cada vez mais. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais essa aula e até a próxima. Tchau!